Então vamos dar início aqui nas nossas apresentações. A primeira apresentação é minha. Eu vou falar sobre avaliação de aneurismas e pseudoaneurismas. Bem, aneurisma, o aneurisma verdadeiro, vamos chamar o aneurisma de aneurisma verdadeiro. É uma dilatação maior do que 50% do diâmetro habitual de um vaso. Se o vaso tem 1 centímetro de diâmetro normalmente, se ele chegar em 1,5 cm, você já pode chamá-lo de aneurisma. Se ele está dilatado, mas ainda não chegou nesse 50%, você pode dizer que existe uma ectasia, mas vamos chamar de aneurisma. É uma questão semântica. Mas chegou em 50% é aneurisma e isso implica uma série de riscos. Ele é verdadeiro porque as paredes do aneurisma contêm todas as camadas do vaso, íntima, média, adventícia, diferente dos pseudoaneurismas. A maioria das vezes esses aneurismas são fusiformes, porque tem a perda da capacidade de contenção do vaso se perde de maneira mais ou menos uniforme, mais nessa região, e ele vai adquirindo essa forma difuso, por isso fusiforme. Existem aneurismas arteriais e aneurismas venosos. Então, mas é uma dilatação venosa, eu posso chamar de aneurisma? Sim. Existe aneurisma de safena, existe aneurisma de veia porta. Então, os aneurismas podem ser arteriais ou venosos. Aqui a gente vai focar nos aneurismas arteriais, que são os mais importantes por causa do risco que eles oferecem e por causa da sua frequência. E o diagnóstico dos aneurismas, feito pelo ultrassom, falando de ultrassonografia aqui, pelo modo B a gente já pode fazer esse diagnóstico. Então, você vê o vaso, você acompanha um pouco do trajeto dele, você vê que tem um diâmetro aqui, e aqui um diâmetro que aumentou pelo menos 50% do diâmetro prévio. Então, pelo modo B, você faz o diagnóstico. Não custa ligar o Doppler colorido. Tem um caso que ficou famoso recente de um colega que confundiu uma estrutura cística com um aneurisma. Se ele tivesse tido cuidado de ligar o Doppler, ele ia ver que não haveria fluxo, ele ia tomar mais cuidado. Então, inclusive, você consegue ver o trombo mural com mais clareza quando você, às vezes, tem um trombo muito hipoecogênico, nem sempre a imagem é ideal. Então, o Doppler colorido ajuda a documentar a presença de fluxo, a direção do fluxo, e se você ajustar direitinho os parâmetros de ganho, PRF, você consegue mapear a luz verdadeira daquele aneurisma. Sempre pensar na possibilidade de dissecção, que é uma outra entidade, né, onde a íntima vai sendo dissecada, existe uma luz falsa, uma luz verdadeira, e o Doppler ajuda a gente a definir por onde está passando o sangue, né, de um lado e de outro, e às vezes eles se invertem quando você tem a dissecção. Os pseudoaneurismas, pseudoaneurisma é o aneurisma falso, porque ele não tem todas as camadas da parede arterial. Frequentemente, eles são iatrogênicos, ou secundários à infecção, uma pancreatite, por exemplo, um aneurisma visceral. Então, você tem um rompimento da parede do vaso, ia formar um hematoma. Então, aquele vaso sofreu um rompimento, e a iatrogenia mais comum são procedimentos tipo cateterismo, né, ou na femoral ou na braquial. Então, você rompe e ia formar um hematoma. Normalmente, o que acontece com o hematoma? O sangramento vai aumentando a pressão, porque as estruturas adjacentes vão fazendo uma pressão, que fazem a compressão daquele colo e para o sangue. Para o sangue, você tem um hematoma. Quando forma o pseudoaneurisma? Quando existe um mecanismo em que o sangue ele consegue continuar circulando aqui, né? Na tríade de Virchow, a estase do sangue ajudaria a provocar a coagulação. O sangue está saindo da artéria, um sangue rápido, ele não dá tempo de coagular e ele fica circulando aqui dentro. E você não consegue, o seu corpo, organismo, não consegue cessar aquele sangramento. Então, é um sangramento constante, porém contido. Quase sempre ele é sacular. E a imagem no ultrassom modo B, basicamente, é de uma estrutura cística próxima de um vaso. Só que, muitas vezes, você sente um frêmito, você sente que tem uma massa pulsátil ali naquela região. Eu criei o hábito de colocar o Doppler toda vez que eu vejo uma estrutura cística. Então, às vezes, vê um cisto hepático num paciente que fez algumas biópsias de fígado, um cisto renal estranho num paciente que fez biópsias de rim. Liga o Doppler, você pode surpreender essa imagem que tem classicamente o formato yin-yang, nem sempre tão bonito, mas às vezes fica bem parecido, né? Então, por que esse yin-yang? Porque ele está circulando aqui, então tem uma parte do fluxo que está se aproximando do transdutor, uma parte está se afastando do transdutor. Então, isso aqui se enche de sangue durante a sístole e se esvazia durante a diástole. E quando você liga o
coloca o volume de amostra e faz análise espectral. No colo do aneurisma, você percebe nitidamente que durante a sístole, o fluxo ele se enche de sangue, o fluxo é para dentro do pseudoaneurisma, na diástole o fluxo é para fora. Essa é a imagem típica do pseudoaneurisma. Até aí tudo bem, gente? Quais as complicações? Qual o problema dos aneurismas, pseudoaneurismas? Risco de ruptura, né, principalmente nos aneurismas localizados centralmente, eu coloquei aqui, intratorácicos e intraabdominais, não esquecer dos intracranianos. Então, os aneurismas centrais, o principal problema é que eles podem se romper. Por exemplo, o aneurisma de aorta abdominal, que é o aneurisma central, e o risco maior é de ruptura. Os aneurismas periféricos têm pouco risco de ruptura, geralmente. O risco maior é a formação de trombo, aqueles trombos murais, e a liberação de êmbolos, que pode colocar em risco o membro acometido, distalmente aquele aneurisma. Por exemplo, o exemplo clássico é o aneurisma da artéria poplítea. As causas desses aneurismas. A principal causa de aneurismas, sempre a gente tem que pensar na doença aterosclerótica, mas quando a gente fala em aneurismas centrais, em esses aneurismas menos comuns que o aneurisma de aorta abdominal, a gente tem que pensar nas doenças degenerativas da média, na necrose, a degeneração cística da média, aquelas doenças do tecido conjuntivo, síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos. As dissecções podem causar dilatações arteriais, que são aneurismas também. Infecção, trauma. Então, vamos falar sobre um pouco, vamos dividir, vamos separar, falar sobre os aneurismas viscerais e os aneurismas periféricos. Os aneurismas viscerais são raros em relação ao aneurisma de aorta. Eles podem ser verdadeiros ou podem ser pseudoaneurismas. Frequentemente, eles são traumáticos, então, aquilo que eu falei. Então, traumas por procedimentos intravasculares no rim ou no fígado, biópsias, provocando lesão das paredes arteriais e formando aqueles aneurismas e pseudoaneurismas. E o que aconteceu é que hoje os pacientes fazem muitos exames de tomografia, ressonância, mesmo ultrassonografia, e começou a aparecer um número relativamente significativo de aneurismas centrais. O que fazer com esses aneurismas? A importância desses aneurismas é que eles podem se romper. Os aneurismas centrais têm uma probabilidade maior de ruptura do que os aneurismas periféricos. Então, principalmente quando eles chegam a superar os 2 centímetros, apesar deles serem considerados pequenos, ainda com 2 a 4 centímetros, passou de 2 centímetros, muitos autores já recomendam que você trate aquele aneurisma ou pseudoaneurisma. Quando ele está em rápida expansão, seria outra indicação de intervenção. Isso é controverso. Eu não sei quem estava ontem, a gente falou sobre aneurisma de aorta abdominal, mas existe uma definição muito clara sobre o que é uma taxa de expansão rápida para aneurisma de aorta, né, 1 centímetro por ano. Passou disso, né, normalmente ele cresce 1/3 disso, né, 3, 4 milímetros por ano. Passou disso, chegou a 1 centímetro por ano, a gente já entende que existe uma expansão rápida que indicaria a intervenção. Aqui não tem uma definição clara, é uma coisa subjetiva, essa expansão rápida. Ninguém questiona aneurismas micóticos, né, que tem um componente infeccioso, aneurismas inflamatórios, e nesses pacientes que têm maior probabilidade de ter ruptura, aqueles que têm aquelas doenças do tecido conjuntivo, síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos. Agora, então, como tem, por que eu falei isso? Porque tem muito aneurisma que começou a aparecer, e existe essa questão, você deve tratar todos eles, isso é discutível. Tratamento clássico, cirurgia aberta. A cirurgia aberta, ela tem maior risco, muitas vezes a lesão do vaso, o risco cirúrgico não justificaria o tratamento, porém, cada vez mais os procedimentos endovasculares estão tomando o corpo, né, então, e o tratamento diminui muito o risco do tratamento. Você pode colocar um stent, se o aneurisma for sacular, por exemplo, aneurisma sacular de artéria esplênica, bem comum, colocar um stent ali, exclui o fluxo que está passando pelo aneurisma, e você resolve o problema. Outra coisa que dá para fazer, principalmente os aneurismas intracranianos, a embolização com coils, né? Aquelas molinhas, faz o procedimento intravascular, vai jogando aquele material que provoca coagulação e fechamento daquele aneurisma. E os aneurismas viscerais mais frequentes são esses.
Artéria esplênica, artéria hepática, artéria renal. Aqui já começa a ficar raro. Tronco celíaco, gastroduodenal, pancreático duodenal, mesentérica superior, mesentérica inferior. Então, os aneurismas viscerais abdominais. De longe, o da artéria esplênica é o mais comum. Mais de 60% dos aneurismas viscerais que a gente encontra são da artéria esplênica. Seguidos pela artéria hepática, cerca de 20%, seguidos muito de perto pelos aneurismas da artéria renal, que dá quase 20%. Então, a discussão, quem é o segundo lugar aqui, mas a maioria dos autores considera que em segundo lugar vem os aneurismas da artéria hepática. Então, falando especificamente sobre o aneurisma da artéria esplênica, vale a pena falar dele por causa da frequência. 60% dos aneurismas viscerais, é o terceiro aneurisma abdominal mais frequente, perde para o aneurisma de aorta e para o aneurisma que acomete as ilíacas. Então, terceiro aneurisma abdominal, então, aneurisma de artéria esplênica. Ele é mais comum em mulheres, 4 mulheres para um homem. Existe associação com multiparidade, então multíparas têm uma maior probabilidade de desenvolver esses aneurismas. A displasia fibromuscular, vasculites, doença ateromatosa, lembrada da doença ateromatosa, presença de cirrose hepática e hipertensão portal, por motivos óbvios, volta a pressão, aumenta a tensão sobre as paredes do vaso, predisposição maior para formar aneurisma nessa artéria. Aqui a imagem de um aneurisma, e aqui na tomografia, com trombo mural, a presença de fluxo aqui no interior. Geralmente eles são pequenos, então com menos de 4 centímetros, variando de 2 a 4 centímetros, e geralmente saculares. A grande maioria das vezes os aneurismas da artéria esplênica são assintomáticos. Então, o aneurisma assintomático, incidentaloma, trata-se, não trata-se, tem aquela discussão. Hoje passou de 2 centímetros, que é o mais comum, existe uma tendência a se indicar o tratamento. Quando o paciente começa a queixar de dor no quadrante superior esquerdo, irradiada para a região subescapular, isso seria um sinal de iminência de ruptura. Então, esse paciente teria que ser tratado mais rapidamente. Quando rompe, dor, hipotensão, eventualmente, esse rompimento de um aneurisma de artéria esplênica pode ser fatal, principalmente se não tratado. Mas a mortalidade por ruptura desses aneurismas menores é muito menor do que aquela taxa de 80%, 90% que a gente vê em aneurismas de aorta abdominal. Existe um fenômeno chamado ruptura em 2 tempos. Né? Então, muitas vezes, por que o paciente, a gente chama de iminência de ruptura, por que ele ia ter dor na iminência de ruptura? Na verdade, ele tem um pequeno rompimento, que é contido num primeiro momento, e essa chance que você tem de correr e tratar o paciente com menor risco de complicação, mas ainda seria uma emergência. E no segundo momento, o que está contendo, os tecidos adjacentes não conseguem, e o paciente tem uma hemorragia profusa. Então, por isso chama ruptura em 2 tempos. Isso pode acontecer quando o aneurisma de artéria esplênica é descrito. A ultrassom, a gente pode observar uma formação sacular, na verdade, é uma formação com aspecto cístico. Lembra que eu falei de sempre tentar ligar o Doppler? Ver uma área cística, costume ligar o seu Doppler, ajuste o PRF, dê uma boa olhada. Às vezes vocês vão flagrar fluxo no interior daquela formação cística, você já sabe que não é um cisto. Nesse caso, era um aneurisma de artéria esplênica, e tem até um pouquinho de trombo mural. Às vezes a gente tem a doença ateromatosa, você pode ver as calcificações na parede do pseudoneurisma, eventualmente só aparece até no exame radiológico. Então, sempre ligar o Doppler colorido, ele vai ajudar você a definir o fluxo e vai ajudar, às vezes, a definir a presença do trombo mural. A artéria esplênica lembra da relação dela com o pâncreas, né? Então, junto da cauda pancreática. É um local para a gente procurar, um local onde a gente costuma encontrar os aneurismas de artéria esplênica. Aqui é um outro caso, né? Ligou o Doppler, tem que ajustar um pouquinho melhor o PRF para você conseguir ver aquela imagem, aneurisma sacular, possivelmente o pseudoneurisma formando aquela imagem de yin-yang. Segundo mais comum, né, quase empatado com o terceiro lugar, o aneurisma da artéria hepática, cerca de 20%. Diferente do aneurisma da artéria esplênica, que é mais comum em mulheres, 4:1, aqui é mais comum em homens, 2:1. Geralmente é único, e a maioria das vezes esses aneurismas são extrahepáticos, né? 2/3 deles. Aqueles aneurismas que acontecem nos ramos intrahepáticos têm a ver com trauma, iatrogenia, infecção, vasculites. Aqui no exemplo, né? Um exemplo, se eu não tinha o caso, o ultrassom, tem uma amiga que pegou um esses dias, eu não consegui pedir para ela. O aneurisma de artéria hepática é muito bonito, fico devendo para a próxima vez que eu for falar sobre isso.
Então, um aneurisma da artéria hepática bem grande aqui, no caso, aparecendo na tomografia com contraste. O terceiro, mais comum, bem pertinho do segundo colocado, o aneurisma da artéria renal. Então, entre 15% e 22% dos aneurismas viscerais. Ele é muito comum em achados de autópsia. Então, 3 a 7 a cada 1000 autópsias de pacientes assintomáticos que morreram de outras coisas vão ter aneurismas da artéria renal. Então, ele é mais comum do que a gente imagina. Em séries de pacientes que fizeram arteriografias renais, isso sobe um pouquinho. Obviamente, esses pacientes têm alguma indicação para fazer aquela arteriografia, não é à toa. Então, a gente imagina que seja maior do que na população geral. Mesmo assim, é muito próximo, 1% das arteriografias. Então, talvez ele seja mais comum do que a gente imagina. E ele é mais comum em mulheres. Aqui o aneurisma sacular, ele tem predileção aqui logo próximo da bifurcação da artéria renal, como nesse outro caso. Geralmente eles são saculares, geralmente eles não são calcificados. Predileção, como eu falei, pela bifurcação da artéria renal principal, para segmentares. E as principais causas, de longe, a principal é a displasia fibromuscular, aquela mesma displasia fibromuscular que provoca estenose de artéria renal, hipertensão em mulheres jovens, aparece aqui como causa desses aneurismas da artéria renal. Também pode aparecer em vasculites, processos degenerativos, em casos de trauma renal. Os aneurismas periféricos podem acometer qualquer local mesmo. Existe aneurisma de artéria axilar, braquial, ulnar, radial, não são as mais comuns. A causa mais frequente de longe é a doença ateromatosa, seguida pelo trauma. E outras causas, infecção, degeneração da média e condições hemodinâmicas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, localizações mais frequentes, aneurisma da artéria apoplítea, aneurisma da artéria femoral, artéria subclávia, artéria axilar. Esses são os mais comuns da gente encontrar. De longe, o mais comum é o aneurisma da artéria apoplítea. Cerca de 70% até 70% dos casos de aneurismas periféricos são aneurismas da artéria apoplítea. A principal causa é a aterosclerose, a doença ateromatosa, e outras causas, trauma, infecção, aprisionamento da artéria apoplítea. Por que o aprisionamento da artéria apoplítea? Aí tem duas situações. Tem o trauma local, por causa do aprisionamento, e tem uma alteração hemodinâmica. Toda vez que tem um aprisionamento, você tem um turbilhonamento de fluxo, eventualmente com aumento de velocidade, isso predispõe. Tem um colega médico que foi operado de aneurisma jovem, 20 e poucos anos, era residente, foi operado de aneurisma de artéria apoplítea, e a causa era aprisionamento, encarceramento da artéria apoplítea. Predomina em homens, e a maioria dos pacientes tem mais de 50 anos de idade. Metade desses pacientes tem um outro aneurisma de artéria apoplítea, do outro lado, e a associação importantíssima aqui com o aneurisma de aorta abdominal. Você vê o aneurisma de artéria apoplítea, esse paciente tem que fazer uma avaliação da aorta abdominal. Metade deles vão ter aneurisma de aorta abdominal. Então, não come bola nesse paciente, né? Isso não pode. O paciente, a maioria das vezes, é assintomático, ou ele pode se queixar de uma bola pulsátil atrás do joelho. O mais comum é isso. Quando o paciente tem sintoma, muitas vezes ele vai ter sintomas de obstrução arterial aguda daquele membro. Então, ele vai ter dor, claudicação aguda, uma dor intensa. Então, obstrução arterial aguda ou crônica, eventualmente. Compressão venosa, compressão nervosa, pode acontecer, pode provocar dor. Aquela massa pulsátil expansiva na região apoplítea. E o principal problema aqui é o risco de trombose e embolia. O risco de 18% a 31%. Nem de longe desprezível, né? Risco importante. E o risco mesmo é perda do membro. Então, precisa ser tratado a aneurisma de artéria apoplítea, não porque a gente está preocupado com ruptura, que é raro, menos de 3% dos casos vão romper, mas porque esse paciente vai formar trombos, êmbolos, liberar êmbolos, e ele pode perder aquele membro. Aneurisma da artéria femoral é o segundo mais comum. Aqui o que mais a gente vê, lógico, são os pseudoaneurismas, né, por cateterismos na região, mas existe também o aneurisma verdadeiro, que é um pouquinho mais raro. 50% das vezes vai estar próximo à bifurcação,
e pode haver também comprometimento da artéria femoral profunda. É mais comum em homens e a média de idade são 65 anos. Aqui o risco de ruptura é um pouco maior do que nos aneurismas de artéria apoplítea, mas também tem risco de trombose com liberação de êmbolos e risco de perda daquele membro. O paciente pode ser assintomático, pode ter sintomas mínimos, basicamente por compressão venosa, compressão nervosa, e frequentemente também o primeiro sintoma é a isquemia aguda daquele membro. Aneurismas da artéria subclávia são raros. Eu peguei um caso, cerca de 6 meses atrás, do mesmo paciente que tinha aneurisma de subclávia e axilar bilateral. Nesse paciente, a causa mais óbvia, mais provável para essa sequência de aneurisma era hemodinâmica. Era um paciente renal crônico, dialítico, de longa data, que já tinha perdido 3 ou 4 fístulas arteriovenosas, estava com uma prótese de PTFE no membro superior esquerdo agora, que era a via de diálise dele, e ele começou a fazer aneurismas arteriais, a causa mais provável hemodinâmica, nesse caso dele. Então, aneurisma de subclávia. Menos de 1% dos aneurismas periféricos, é raro, por isso eu guardei o caso. Tem risco de ruptura, sim, mas principalmente risco de liberação de trombos e êmbolos. Também pode ser causado pela aterosclerose, trauma. Lembrar da síndrome do desfiladeiro torácico, a presença de costela cervical é um fator predisponente para esse tipo de aneurisma, aquele trauma local. Mesmo motivo, mesmo mecanismo do aneurisma de artéria apoplítea na síndrome do encarceramento da apoplítea. Também na síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos e vasculites, que podem fragilizar a camada média e predispor aos aneurismas. Artéria axilar são raros, né? Estão aí entre os mais frequentes, mas mesmo assim são bem raros, e a maioria das vezes é causado por trauma. Trauma contuso, trauma penetrante, nesse caso é um aneurisma da subclávia direita, esse é da subclávia para axilar, eu já estava aqui na transição da subclávia para axilar direita, aqui já era na axilar. E esse paciente não tinha síndrome de desfiladeira, mas lembrar do aneurisma da artéria axilar também, aquela condição hemodinâmica e o trauma da síndrome do desfiladeiro torácico. Acho que vai ter uma aula só sobre isso do Dr. Joseph Benabu hoje no final da manhã. Esse aqui é o outro membro daquele mesmo paciente, membro superior esquerdo, desse lado que ele tinha aquela prótese de PTFE, e olha o tamanho do aneurisma. Eu tive que usar o transdutor convexo para conseguir ver toda a extensão do aneurisma. O trombo mural, o Doppler, mostrando a luz verdadeira e definindo melhor o trombo mural no interior dessa artéria axilar. Acho que foi o único aneurisma de artéria axilar e subclávia que eu vi assim, 2 no mesmo paciente na vida. Caso atípico. Só para trouxe um caso da literatura aqui, perdi a referência, infelizmente. O aneurisma da artéria ulnar. Então, pode acometer basicamente qualquer artéria do corpo. Falar um pouquinho sobre pseudoaneurismas. Né? A gente viu como eles se formam, né? O trauma, a perda da solução de continuidade na parede, não tem todas as camadas, lógico, da artéria, porque o que está em volta aqui é tecido fibroso, tecido conjuntivo, tecidos vizinhos que contiveram aquele hematoma, e aquele mecanismo que persiste o fluxo aqui no interior. 1,5% das angiografias evoluem com pseudoaneurisma. Quando é procedimento, intervenções intravasculares, quem já viu sabe o que passa de coisa por aquele vaso, é impressionante, né? Então é natural que uma porcentagem bem maior acabe evoluindo para pseudoaneurismas. Complicações, tromboembolia, ruptura, compressão neurovascular, risco de infecção nos pseudoaneurismas. Tratamento, como é que se trata um pseudoaneurisma? Conduto expectante é uma opção, principalmente quando eles são pequenos, menos de 2 centímetros, então pode-se não fazer nada e ficar só observando. Uma boa porcentagem desses pseudoaneurismas pequenos acabam coagulando com o tempo. Tratamento cirúrgico, cirurgia aberta, que tem um risco imenso, é a menos indicada. Compressão cega, então pode-se tentar comprimir aquele pseudoaneurisma, depois manda para o ultrassom para ver se fechou, né? Ninguém mais faz isso. Hoje o que se faz é a compressão guiada por ultrassom Doppler. Você liga o Doppler, vê se tem fluxo, vai comprimindo, 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 até sumir o fluxo.
e mantém a compressão até que ele se feche. Injeção de solução salina, já foi tentada injeção de solução salina no pseudoneurisma. Tratamento endovascular, então a colocação de stents, aqui desviando o fluxo do colo do pseudoneurisma, funciona. Embolização com aquelas molinhas, com coils. Injeção de trombina, que é o padrão ouro de tratamento hoje, guiada pode ser por angiografia ou por ultrassom Doppler, que é o mais realizado, mais frequentemente realizado, principalmente nesses iatrogênicos pós-procedimentos vasculares. Então, a conduta expectante, não fazer nada, seria uma opção em aneurismas pequenos, né, menores de 2 centímetros ou ainda menores, que às vezes eles persistem e vão aumentando. Então, teria que aguardar a trombose espontânea daquele pseudoneurisma. A cirurgia, então, tem alta incidência de complicações, estaria indicada naqueles aneurismas com rápida expansão, né, então vai romper, ou aneurismas com mais de 8 centímetros, que você teria que injetar muita substância para ele se coagular. Pacientes com dor neuropática, muito importante, necrose de pele, aí você teria, sim, a indicação de fazer a cirurgia aberta. Só nesse tipo de situação se faz hoje em dia. Compressão guiada por ultrassom Doppler, ainda, infelizmente, algumas pessoas pedem, mas é um tratamento doloroso, demorado, pode coagular em 10 minutos, pode demorar até, no caso aqui, 4 horas. Eu tenho estudos que só foi coagular em 4 horas. Imagina a angústia do paciente, de quem está fazendo esse procedimento lá na emergência, né, segurando o transdutor por mais de 1 hora, eventualmente. Então, normalmente as pessoas desistem quando chega nos 30 e poucos minutos, indicam outro tratamento. Então, muito pior se o paciente estiver fazendo uso de anticoagulantes. Então, a dificuldade de você conseguir isso com o paciente anticoagulado é muito maior. Então, o padrão ouro, hoje é a injeção de trombina. Se usa hoje, não é mais trombina bovina, tem preparados com trombina humana, junto com fibrinogênio, fatores da coagulação, fator 13, então substâncias que vão turbinar o efeito coagulante da trombina. Geralmente guiado por ultrassom, tem uma baixíssima taxa de complicações e uma elevadíssima taxa de sucesso. Diluição de 100 unidades por ml, então aqui a presença do pseudoneurisma no colo, aqui o to and fro, né? A análise espectral aqui no colo do pseudoneurisma, a visualização direta da agulha no interior do saco do pseudoneurisma, a injeção de trombina e a coagulação praticamente instantânea na maioria das vezes. Finalmente, mais uma imagem aqui, né, da injeção de trombina, coagulando praticamente instantaneamente um pseudoneurisma bem grande. Era o que eu tinha para falar sobre pseudoneurismas. Eu estou à disposição, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, lembrar de alguma coisa.